Olá pessoal, estamos ao vivo para o mundo inteiro aqui pelas redes sociais. Professor Luiz Flávio com vocês. Vai dar 1h da manhã, estamos trabalhando em mais uma live ao vivo. Vão deixando as perguntas de vocês aqui que nós vamos respondendo à medida do possível, tá? Vamos fazer a nossa análise mundial primeiro, depois a gente faz a análise nacional e vamos respondendo, vamos criando um bate-papo aqui, cada um ajudando. Bom, para quem não me conhece, está aqui, nós estamos no LinkedIn aí, trabalhamos nessa área há 25 anos, já percorremos o mundo inteiro, atravessamos 5 continentes. Esse é o nosso portal no YouTube, você pode acessar todas as nossas lives aí. Nós temos lives aqui desde fevereiro, eu ainda estava na China em janeiro, finalzinho de dezembro, quando eu alertei o Brasil, fui o primeiro brasileiro a fazer esse alerta, eu estava lá. Eu comecei a olhar os casos de coronavírus lá e tive essa preocupação de alertar os brasileiros. E a gente começou a catalogar isso, transmitir para o Brasil. Desde a primeira live aqui, nós começamos com um assunto que era ainda desconhecido, que era o coronavírus. Nós já vínhamos estudando lá na China o SARS-CoV-1 e começamos a estudar o SARS-CoV-2. E fizemos esse alerta, né? Por que o Brasil estava errando? É só você pegar as lives aqui com os títulos, elas ficam aqui, não tem como alguém dizer que não existiu, tá aqui, tá? Então nós fizemos as primeiras imagens lá da China, ainda no Ano Novo Lunar, alertando os brasileiros do que estava acontecendo lá. Para eles também foi tudo uma nulidade, muito rápido, foi a tragédia lá também. Então, porque o Brasil estava errando nas medidas, como a Itália e os Estados Unidos estavam errando, que era o coronavírus, como começou, a origem, tá? O alerta para que as pessoas ficassem em casa, ou iam morrer milhões no mundo inteiro, o que realmente aconteceu, o que a gente está acompanhando agora, né? O que não lhe contaram sobre a imunidade de rebanho, a gente explicou detalhadamente aqui, como o Brasil poderia vencer a SARS-CoV-2. Depois, na outra semana, outra live, nós comentamos por que deveríamos salvar nossos irmãos e deixar a economia para depois. Era um momento em que o mundo se preocupava em o que fazer, se a economia, como que ia ficar a economia, mas nós teríamos que salvar nossos irmãos brasileiros, né? Primeira vida, né? Depois coincidiu com a morte aqui do meu amigo, Luiz Flávio Gomes, e nós fizemos uma live dedicada para ele. Ele estava com leucemia e acabou falecendo. Nós chegamos a demos muita aula junto na parte de direito internacional aí, direito civil, processual penal, constitucional. E eu fiz uma live dedicada para o meu amigo Luiz Flávio Gomes. Foi avante, o que fazer agora para salvarmos milhares na pandemia. Depois fizemos outra live aqui, o que o Brasil poderia aprender com a China, Taiwan, explicando o que nós poderíamos aprender com os orientais. E aqui eu deixei em evidência as máscaras. Nós já poderíamos ter utilizado isso aqui desde o mês de fevereiro, já usando as máscaras como eles usavam. Infelizmente nós não fizemos isso a tempo, como os Estados Unidos também não fez. E como o contágio, já expliquei para vocês que o contágio é, na maioria das vezes, pelo ar do SARS-CoV-2, acabou que tanto os americanos, como os italianos, como os brasileiros, nós estamos aí amargurando, né, em inúmeros casos, por não ter feito essa recomendação que nós fizemos aqui. Depois tivemos outra live para falar que deixem de politizar e subnotificar. Nós ainda continuamos politizando muito. A gente normalmente aqui não fala de política no canal. Nosso intuito aqui é ajudar as pessoas. É um trabalho voluntário, solidário e sem ideologia política. Nós falamos de ciência. Claro, a gente eventualmente vai falar de uma política ou outra com relação à atitude política, não a política em si. A intenção aqui é falar de ciência, tá? 2,5 milhões de contaminados no mundo e você ainda sem máscaras. A nossa outra live a gente alertava isso aí. Depois fizemos uma live bem jurídica com relação a corte de energia, plano de saúde, exames, o que podem negar, como é que fica plano de saúde, como é que fica contratos, como é que fica seu aluguel, como é que ficam as contas. Especificamente nessa live aqui, nós falamos de toda a parte dos impactos jurídicos na pandemia. Depois comentamos aqui sobre a morte de um familiar nosso. Infelizmente, nós também fomos atingidos, nós estamos entre esses 16 mil aí, infelizmente atingidos também. Tivemos um parente morto aqui pela Covid, também por negligência, por omissão, demora no atendimento.
está sendo tratado na esfera adequada, aí, mas nada vai tratar meu sogro de volta, né? Nada vai trazer. E aproveitar para dar um recado a essas 16 mil famílias atingidas aí no mundo inteiro, no Brasil inteiro, desculpem. Vocês merecem muito respeito e muita dignidade de todos nós. Então sintam-se abraçados. A gente sabe que é uma transição. Quem é católico sabe que isso tudo tem um sentido, mas é muito difícil para a gente. De qualquer forma, está escrito, né? Jesus Cristo lava essas tuas lágrimas e transforma essas tuas lágrimas. A saudade fica, a dor vai passar, mas saiba que seu ente querido está lá no céu, olhando por todos nós, orando, né? E que isso tudo vai acabar. É só uma fase. A gente só precisa ter feito, né? Só precisava ter feito o isolamento, que ainda não conseguimos. Agora, mais do que nunca, temos que fazer, porque não tem outra medida, não tem vacina, não tem remédio, só tem isolamento. É o que a gente tem que fazer. Principalmente numa pandemia, como eu já expliquei nas lives anteriores, que é transmitida pelo ar. Se você tem aerossóis, transmissão pelo ar, se você transmite pelos olhos, como eu expliquei na live anterior, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que se precaver, porque além do contato, as gotículas podem ser transmitidas por onde? Pela boca, pelo nariz, pelas suas mucosas. Você tem que proteger os seus olhos e tem que proteger pelo ar, para que você não seja atingido aí. Depois falamos sobre o lockdown, que é um termo anglicismo, né? Um anglicismo. Nós explicamos no direito o que seria o lockdown, seus efeitos jurídicos, quem que poderia decretar, por que ainda não teriam decretado, o que era estado de calamidade, o que é estado de defesa, o que é estado de sítio. Trouxemos esse tema para a área jurídica, para tratar especificamente do lockdown, do confinamento, da quarentena e do isolamento também. E depois falamos que o Brasil já era o epicentro do mundo. Nós fizemos essa predição ainda em fevereiro, que o Brasil e os Estados Unidos seriam epicentros do mundo, por diversas parametrizações que nós já vimos medindo, por essa característica de transmissão, pela negligência de seus administradores naquele momento, né? Tratar uma pandemia mundial de uma forma muito leve, uma forma muito serena, achando que aquilo ia passar, e a verdade é o que a gente está vendo aí, né? Mais de 16 mil casos, país um pouco sem rumo, precisa sentar todo mundo no lugar, precisa ter cautela, porque nada se resolve com zoada, com briga, se resolve as coisas com maturidade, sentando numa mesa, criando um gabinete de crise, se unificando, mostrando solidariedade para o seu povo, demonstrando apoio nesse momento, né? Não se pode tratar as pessoas como se está tratando, 20 dias para pagar um benefício, e aí a caixa lotada, o sistema não funciona, o cara tem que estar com o CPF, que é isso. No direito é o princípio da dignidade da pessoa humana. Você tem que pegar o dinheiro, levar lá e pronto, o cara tem que receber, tem que comer. O resto é o resto. Primeira vida, que é isso. Se trata o ser humano como o último lugar, né? Então, precisa corrigir essas coisas, para que o Brasil volte a ter condições de sair dessa pandemia. Vamos para a nossa análise. Bom, nós somos pesquisadores da CAGO, que é uma comunidade científica ligada à Casa Branca, Universidade de Harvard e Georgetown. Não ganhamos nada por isso, não. É um trabalho voluntário, a gente está aqui com o intuito de salvar vidas, tá? Vão dar 3 horas da manhã, estamos aqui, eu sou pai de família, como muitos de vocês também, mas estou aqui dedicando meu voluntarismo, informando para vocês, pegando esses 30 anos que a gente tem atravessando 5 continentes, para tentar passar para vocês tudo que há de mais moderno aí, em todas as áreas científicas, para estar informando a todos vocês. Se você quiser me conhecer melhor, tem aqui meu currículo no LinkedIn, você pode ir lá conhecer, tá? Todos os nossos aí, diplomas, para onde a gente já passou, o que já fez na vida, o que já estudou, tem um bocado de coisa, tá? Tem mais ou menos aqui quanto? Nesse momento, uns... Bora lá, rapidinho, não gosto de fazer isso aqui, mas hoje eu vou fazer, deu vontade. 5.803 diplomas lá, tá? Pode olhar lá um por um, mas a intenção aqui qual é? É ele alertar para a vida, fazer essa reflexão. O que você está fazendo para salvar o próximo, para salvar a sua família, para onde a gente está indo? Essa é a discussão que a gente tem que ter. No COVID Visualizer você vai observar o que está acontecendo no mundo nesse momento, tá? Quantos casos nós temos, está aqui o nosso país,
sangrando nesse momento, com muitos casos. E nós fizemos também uma análise exponencial por estado. Você pode pegar qualquer estado aqui e consultar. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o estado do Maranhão. Nesse momento, a predição de comportamento da epidemia está indo para 237. É muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. São Paulo, também estou pegando para mostrar para vocês. Os próximos 10 dias, isso aí tudo fica aqui no rodapé para você olhar depois, tá? Nós temos modelos de predição, ferramentas para acompanhamento, informações úteis de engenharia de dados, de estatística, para que você possa acompanhar o que está acontecendo. Aqui um modelo de transmissão interativo, onde você calcula a quantidade de pessoas assintomáticas iniciais, com probabilidade de cura, probabilidade de contágio, enfim, todo o controle aí de engenharia de dados, como nós sempre fizemos para vocês. O Brasil continua crescendo aqui, esse é o nosso gráfico em azul, que mostra que a gente está indo como epicentro do mundo, realmente crescendo de uma forma muito rápida, o que é muito preocupante. Algumas pessoas continuam sem fazer o isolamento, continuam andando sem máscara, andando sem viseira, sem se preocupar. Tá errado, pessoal, tem que ter esse cuidado, tá? Aí na Universidade Johns Hopkins, nesse momento, 4.542.000 casos no mundo. Nós já passamos da Itália e estamos encostando já nos Estados Unidos e na Itália. Já passamos da Rússia e passamos de mais 2 países. Aqui um pouco do efeito, tá? Do patógeno que nós comentamos na live anterior, como é que ocorre toda essa parte da camada, como é que ocorre isso e os efeitos no patógeno, tá? Estudos da Universidade de Harvard com relação à transmissão de contágio pelos olhos e pelo ar, que a gente comentou. Universidade do Japão, que eles estão fazendo lá, o Japão também já controlou uma parte, vacilou com relação ao isolamento, agora voltaram a fazer o confinamento, lockdown total, porque toda vez que um país como a Suécia, como outros países, como a própria Itália na Lombardia, começou a deixar de fazer o isolamento, os casos aumentaram. Isso aí é cientificamente comprovado. Toda vez que você deixa de fazer o isolamento, os casos vêm e aumentam, porque isso aí é curva epidemiológica, vai acontecer, não tem jeito. Tá? O simulador de epidemias, como que a gente faz o cálculo, mostrei para vocês também na live anterior, mas está aqui para vocês olharem. Estudos do Center for Disease Control and Prevention americano, tá? Com os últimos relatórios. Lembrando que o lockdown que a gente tem comentado, ele já aconteceu no Maranhão, no Ceará, no Pará, no Rio e algumas outras localidades estão acontecendo aí. Ele tem que ser feito, é a única medida que nesse momento salva vidas, tá? O estudo de transmissão por contágio pelo ar, que a gente comentou com vocês, por aerossóis, feito lá na Universidade da China, o que prova que a transmissão do SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus, o coronavírus é o grupo e a COVID-19 é a doença. O SARS-CoV-2 é o vírus propriamente dito. Tem que ter muito cuidado, porque nesse momento que esses pacientes estão chegando nos hospitais aí e estão voltando para casa, você comete uma outra atitude epidemiológica errada, porque essas pessoas estão pegando ônibus, estão pegando metrô, já tudo infectado, a maioria sem máscara, e aí chegam perto de outros que estão sem máscara também e já transmite. Então, ao invés de você pegar um paciente que está indo se cuidar no hospital, indo fazer um tratamento e segurar aquele paciente, começar a tratar, como os outros países fizeram, para tentar evitar a disseminação, o contágio, a gente está fazendo o inverso. Além de não atender, não testar, ele não vai para a estatística, ainda devolve o cara para ele ir para o ônibus, para o metrô, contaminando mais pessoas. Está errado, não pode. Essa pessoa tem que ser tratada imediatamente. Os cálculos de pressão, tá? A calculadora epidêmica aqui, para você ter uma ideia quando vai ser o pico, eu já tinha comentado na live anterior, dia 21 de junho é o pico nacional, tá? Tá aqui, ó, isso é calculado, não é achismo, não é baseado em cor, não. É cálculo epidemiológico, cálculo com engenharia de dados, com inteligência artificial, tá aqui. Assim que a gente calcula, tá? A quantidade de leitos clínicos disponíveis por uma população que nós temos de quase 212 milhões de habitantes, a idade média, a distribuição prevista de mortes, está aí, tudo aí mostrando passo a passo, tá? As informações avançadas de epidemiologia,
Tudo mostrando passo a passo para que você tenha isso bem anotado. Podem deixar as perguntas de vocês aqui, já estão começando a chegar muitas perguntas, eu já vou responder. Uma água aqui, filha, por favor. Já vou começar a responder para vocês, é tudo ao vivo, não tem edição, aqui não, é só eu, vocês, minha filha bem aqui do lado e Deus. Tá? A gente não faz edição, não tem nada lido, é tudo falado mesmo, ao vivo, vocês vão botando as perguntas e a gente vai respondendo. É um bate-papo científico, tá bom? Bom, vocês me perguntaram também com relação ao histórico. Então, tá aqui. Conceito de auto-isolamento. O conceito de auto-isolamento é utilizado por nós o tempo todo, pelo menos deveria. Faz parte da etiqueta das doenças contagiosas. Está tossindo, você está com febre, pode ser gripe? Não vá à escola, não vá à rua, não vá ao trabalho. Poupe as pessoas do risco do adoecimento. Sua criança tem febres e manchas na pele? Pode ser sarampo, pode ser varicela. Mantenha em casa. Por quê, professor? Porque a doença pode ser grave para aqueles mais suscetíveis. O auto-isolamento, portanto, ele nunca foi novidade na sociedade. O isolamento populacional, entretanto, nos é mais distante, mas nem tanto. Culturalmente, já tendemos a proteger verticalmente alguns setores da sociedade, como os recém-nascidos, os já doentes ou os idosos. Procuramos evitar que estejam expostos a ambientes abarrotados de gente pelo risco dessas doenças contagiosas. Sabemos que esses indivíduos são mais vulneráveis, então essa proteção nos é hoje quase instintiva. Salvaguardamos os assintomáticos de se exporem ao risco de adquirir a doença. Veja que nesse caso não há uma preocupação com o grupo que a dissemina no ambiente. E o isolamento horizontal? De onde que vem essa ideia? Voltemos lá ao sombrio ano de 1918, já falei para vocês aqui da gripe espanhola, só voltar na live anterior, que deveria ser chamada gripe americana, porque começou em Kansas. Ela matou 50 milhões de pessoas ao redor do mundo em apenas 2 anos. É muito parecido com esse momento que a gente está vivendo agora da Covid. Extremismos, negacionismos, políticos que não acreditavam na pandemia, políticos que morreram durante a pandemia. Teve inclusive no Brasil um presidente que morreu nessa época por causa da pandemia da gripe espanhola. O mundo, à época, como agora, não estava preparado para uma pandemia. Muito pelo contrário, a ideia de que esses micro-organismos eram causadores de patologias floresceu apenas na segunda metade do século XIX. O conceito de higiene de mãos como um fator protetor contra a disseminação de doenças, por exemplo, havia sido proposto pelo médico húngaro Ignaz Semmelweis, há apenas 60 anos, antes mesmo da teoria dos germes ter sido aceita. Ainda faltavam, então, 15 anos para que o primeiro antibiótico fosse colocado no mercado, que era a sulfa. É aquela penicilina, né? Que ela só seria inauguralmente usada em 1940. Para os interessados, inclusive, é um livro fascinante sobre o assunto, ainda sem tradução para o português, chamado The Demon Under the Microscope, Thomas Hager. Antivirais não estavam nem no horizonte. A medicina e as instalações médicas ainda eram muito pouco desenvolvidas. O que fazer, então, ante uma doença fatal altamente transmissível com um período de incubação curtíssimo, cerca de 2 dias? Naquela época, incurável, né? A resposta era uma só e calculada na epidemiologia incipiente da época. Uma boa dose de desespero. Isolamento. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que o isolamento não é de agora. Ele já vem desde essa época, desde 1918. Como isso foi feito? Primeiro, confinar os doentes em seus domicílios. Olha para esse gráfico aqui que eu já vou comentar com vocês. As mortes continuaram a aumentar exponencialmente. Foi apenas a partir do isolamento horizontal absoluto que doentes e saudáveis isolados, escolas, estabelecimentos fechados, proibição de reuniões, que a doença começou a arrefecer. Entretanto, apenas adotar o isolamento total, que é o que a gente chama em inglês do lockdown, que no direito é um anglicismo, eu vou explicar para vocês depois o que é um anglicismo, né? Não foi suficiente. Seu resultado dependeu de quando ele foi instalado. Se a população aderiu a ele, se as condições de higiene foram ofertadas e seguidas, e das próprias características da doença. A instituição da medida em si, sem a atenção ao seu contexto, não se mostrou suficiente. Então é isso que o gráfico mostra, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês observarem, os gráficos aqui estão mostrando todas essas variáveis. Ou seja, semanalmente eram mortos por 100 mil, de 1918, da gripe espanhola, até o momento atual. Aí mostra por cidades, então em Pittsburgh, na Filadélfia, em Nova Orleans, em Boston, São Francisco, Denver, enfim, Washington, Nashville, mostra por todas elas. Se você observar as cidades, elas tinham uma certa
um modelo de ordem social medidos, os que eram mais, os que eram menos a favor do isolamento. Depois, Kansas City, Providence, Baltimore, enfim, as outras, Los Angeles, né? Oklahoma, Portland, Richmond, Chicago, St. Louis, Columbus, Ohio, enfim, Indianápolis, Minneapolis. Essas cidades americanas e suas respostas a pandemias em 1918 já mostravam que o número de mortes era acima do esperado. Quem não praticou isolamento, eu estou comprovando para você cientificamente que teve mais mortes. É óbvio, muitos de vocês vão dizer isso, mas aqui está comprovado cientificamente por quê. Ou seja, a pergunta mais importante sobre o isolamento horizontal no momento é: podemos ou devemos aplicar irrestritamente as lições de 1918 à pandemia atual de Covid, em 2020? Vejam as diferenças e similaridades entre os dois momentos. Eu vou fazer a comparação agora para vocês entenderem. A influenza espanhola, que era o H1N1, comparado com a Covid-19. Incubação de 1 a 7 dias. Média eram 2 dias. Covid-19 até 14 dias, mas a média são 5 dias. Paciente R0, aquele que eu mostrei no gráfico para vocês, do gráfico de dispersão lá, o simulador de epidemias, de 1,4 a 2,8. A média com 2. A Covid-19 ainda está sendo indefinido, né? A OMS crê que é de 2 a 2,5. Contexto histórico, foi o fim da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola. A Covid-19, nós tivemos que contexto mundial? A globalização, livre comércio, crise global de refugiados. Eu incluiria aqui os problemas que a gente está vivendo com relação à natureza, né? Essa falta do homem cuidar da natureza, o aquecimento global, também influenciaram muito na Covid-19, porque o que aconteceu? Com as zoonoses que a gente está vendo, os animais vieram do campo para a cidade. Pandemia declarada? Sim. Pandemia declarada da Covid-19? Também sim. A transmissão do H1N1, que era a gripe espanhola, respiratória por gotícula. Covid-19, respiratória por gotícula, mas eu incluiria aqui mais ainda, além dessa transmissão, contágio pelo ar, possibilidade de infecção pelos olhos, ou seja, mais ainda perigoso que a espanhola. Vacina tinha? Não. Covid-19 também não temos. Tratamento? Não tinha. Covid-19 também não temos. Ou seja, aparentemente por essa análise bastante superficial, obviamente, os contextos são muito semelhantes. Se você pegar, elas são suficientes para justificar a adoção das mesmas medidas que foram feitas em 1918, agora em 2020. Foi isso que todos os países do mundo fizeram até agora. A ideia subjacente é de achatar a curva de transmissão. Por isso que nós precisamos achatar a curva. Por isso que precisa usar máscara. Por isso que precisa usar viseira. Porque se a transmissão é pelo ar, é muito perigoso. Para que os sistemas de saúde sejam capazes de absorver o número de pacientes necessitados de cuidados especiais. Com os avanços médicos de hoje, evitaríamos centenas de milhares de mortes desnecessárias. Na teoria, não há qualquer dúvida do valor do isolamento horizontal. Mas o que diz a prática? A prática diz que funciona. Vários modelos publicados até o momento que estimulam a transmissibilidade do vírus mostraram que as medidas de isolamento horizontal impactaram esse número, ou seja, ele atinge a doença sem dúvida. Tem efeito epidemiológico, entretanto, como dito anteriormente, a definição de isolamento horizontal inclui muitas medidas. Reclusão, tanto dos doentes quanto dos saudáveis, fechamento de escola, de locais de trabalho não essenciais, proibição de eventos e aglomerações sociais. Isso é um impacto de saúde pública. Ele vai muito além da doença em si, inclui os determinantes sociais de saúde, como economia, educação, moradia, acesso ao sistema de saúde, entre outros, com a óbvia consequência gigantesca sobre a economia, tanto da pandemia quanto do próprio isolamento. As estimativas são de que a crise econômica será mais profunda que a de 1929. É fundamental entender que essas medidas são realmente necessárias. Quais funcionam melhor, quais podem ser dispensadas, quais são inegociáveis, depende de cada localidade. Até porque países com diferentes perfis socioeconômicos têm maior ou menor tolerabilidade a essas medidas. É preciso equilibrar proteção contra a doença e caos social. Até este momento, cientificamente, não temos essa resposta. Países europeus e os Estados Unidos implementaram o lockdown de forma atropelada, em tempos diferentes, com interações sociais diversas, mas tem maior resistência aos efeitos nocivos da intervenção de prazo estendido. Sim, longo prazo, já que ainda não sabemos por quanto tempo esse conjunto de medidas deveria ser mantido. Já o Brasil e outros países de baixo e médio desenvolvimento socioeconômico, dada a proporção de informalidade das suas economias,
tendem a sofrer muito mais as repercussões deletérias do isolamento. Um remédio amargo, difícil de engolir, com efeitos colaterais potencialmente gravíssimos. Mas enquanto cientistas, políticos e formadores de opinião se dividem sobre os impactos no Brasil e no mundo, paira no ar a pergunta: existiriam alternativas? A resposta: talvez. Mas antes de mais nada, é preciso lembrar que nenhuma dessas determinações são destacadas no todo. São todas pertencentes a um contexto maior, que inclui a capacidade do sistema de saúde, a trama social do país, a existência de profilaxia eficiente e de tratamento eficaz e acessível. Se não formos capazes de melhorar nenhuma dessas variáveis em um futuro próximo, construção e manutenção de unidades de saúde, capacitação dos profissionais da área, educação da população, desenvolvimento da vacina, medicação apropriada, então não. Não haveria espaço para o afrouxamento do isolamento horizontal. Entretanto, esses itens podem ser influenciados de certa forma. Sobre eles, temos alguma ingerência. Se construirmos essa infraestrutura, ampliarmos a capacidade de absorção do sistema, se educarmos as pessoas, poderemos testemunhar melhores práticas higiênicas, diminuindo a transmissibilidade. Poderíamos nos dar o luxo de aliviar a pressão econômica de forma lenta e progressiva, com muita cautela, apenas o suficiente para evitar o caos socioeconômico. Algumas possibilidades são aventadas para esse fim, que podem ser adotadas de forma isolada ou em combinação. Ou seja, temos que verificar caso a caso, mas poderíamos adotar a verticalização, que é o isolamento apenas das populações vulneráveis, mantendo imunes ou pouco vulneráveis livres de restrição de deslocamento. Exige o quê? Testagem em massa, vigilância constante. Poderíamos adotar a regionalização, que é o relaxamento das restrições, respeitando-se as diferenças epidemiológicas e de resposta sistêmica de cada município, região ou país. Esse foi um conceito adotado, inclusive, por parte da Europa e dos Estados Unidos. Os chineses também adotaram, mas eles fizeram um controle diferente, tem ferramentas tecnológicas que nós não temos, envidaram muitos esforços na guerra estratégica de isolar Wuhan, o que nós não fizemos. E tem a temporalidade, que é a adoção de isolamento intermitente, em que, de acordo com a epidemiologia, a capacidade de vigilância e de absorção do sistema de saúde locais, limites de transmissibilidade seriam definidos e calculados. Períodos variáveis de isolamento, liberação seriam então alternados. Em um estudo avaliando o período pós-pandêmico, esse sistema seria capaz de prevenir o uso crítico da capacidade do sistema enquanto aguardamos o desenvolvimento de uma imunidade de rebanho mais robusta, de vacina e tratamentos adequados. Por outro lado, exigiria uma vigilância sustentada, muito bem desenvolvida em curto e longo prazos. Ou seja, na prática, essas soluções alternativas recaem sobre outras variáveis ainda mais complicadas: poder e vontade política, apoio popular, resultados econômicos precoces, resposta pandêmica adequada, dados científicos atualizados, liderança, coragem, muita coragem para implementar uma intervenção inédita. Não tem nada simples ou fácil, é preciso mensurar esses dados, pesar todos os aspectos de forma isenta e responsável para se tornar e manter a decisão ou não do isolamento em qualquer região sob análise. Então é isso. Claro, existem outras bibliografias sobre o tema aí, né? Em saúde pública, a política do one size fits all, em cada vez menos espaço. Não dá para a gente obrigar todos a calçarem o mesmo número de sapatos. Essa adoção de medidas que são adequadas aos países economicamente desenvolvidos raramente serve a outros sem desenvolvimento, embora a cultura neocolonialista nos empurre para esse comportamento. A complexidade dos problemas, como eles se apresentam, a depender das características do sistema que eles atingem, exige soluções sistêmicas desenhadas e específicas. As milhões de pessoas, à mercê das nossas decisões, merecem esse empenho. Precisamos, portanto, desenvolver ferramentas científicas que nos ajudem a compreender essas peculiaridades, para que possamos tomar decisões técnicas sem tantos sobressaltos. É aquela famosa frase atribuída ao presidente americano Benjamin Franklin, né? In this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes, que pode ser traduzida como: não há nenhuma certeza neste mundo, além da morte e dos impostos. Eu tomo a liberdade de acrescentar outra certeza: independentemente das nossas decisões, nada será como antes. Nós vamos entrar aí no novo normal, né? Nós já comentávamos isso com vocês desde a primeira live. Tem um estudo muito bacana aqui de Harvard também que fala sobre isso. Eu citei para vocês na live passada e ele fala exatamente sobre isso. Tá? Podem dar uma olhadinha também, que eu vou deixar o link para vocês olharem aí. Os efeitos da dose, dos patógenos, tá? Os efeitos genéticos dos patógenos, também a gente já falou sobre isso. Tá? E uma comparação com outros tipos de vírus, ainda com relação a essa parte de patógenos genéticos, tá? As diferentes características de virulências. Isso aí tudo dá para vocês darem uma
checada aí, tá? Apesar de estar em chinês, mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha também, ok? Bom, no Japão, o que eles estão fazendo, e nos Estados Unidos, o que eles estão fazendo também. Já falei sobre o estudo da China, vamos falar aqui sobre uma análise de números: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Amazonas, Maranhão, liderando aí. Então, agora com o lockdown já deve dar uma reduzida aí, né? Aqui já começamos a medir, porque já ocorreu 21 dias após as primeiras medidas de lockdown. Já começam a surtir efeito. Sempre que é feito o lockdown, você só consegue medir isso 21 dias depois, né? Outros estudos também, e eu queria mostrar para vocês exatamente isso aqui também, que é o estudo epidemiológico de casos em observação lá. Esse é um estudo chinês também, que eles começaram a fazer lá, surtiu muito efeito. Deixa eu só parar o outro aqui rapidinho. Ok, vamos para lá para o outro, ok. Então, ele mostra exatamente isso que eu queria frisar para vocês. É o número de casos ocorridos comparado com a população, tá? O que prevalece? Se você observar, nós temos aí a incidência de mais casos epidemiológicos do que os que são observados. É isso que ele está mostrando. Nesse momento, nós temos estudos que já comprovam que o SARS-CoV-1 já era estudado desde 2002. Aí, ó. Desde 2002 já se estudava na China o SARS-CoV-1. Então, o SARS-CoV-2 chegou, foi esse caos todo que a gente está vendo, mas já se estudava o CoV-1 desde 2002. Não tem novidade, não. O mundo já sabia do SARS-CoV-1. E o homem fez o quê? Nós não obedecemos o aquecimento global, nós incentivamos a política de devastação ambiental, nós temos cada vez mais incêndios. Tudo isso aí colaborou para quê? Para efeito de zoonoses. Esses animais estão vindo do campo para a cidade. Eu publiquei vários artigos sobre isso, comentando esses estudos há 3 anos atrás. E o que está acontecendo? Se a gente não tiver essa mudança de hábitos, vai voltar a ter outras zoonoses. Nós vamos ter aí vírus piores que o COVID, que o SARS-CoV-2. 86 casos ainda em 2012. Então, não tem novidade. O que tem novidade é que nós não nos precavemos. O ser humano continua agindo errado. Nós estamos errando. A gente tem que rever todos esses modelos de higiene, modelos de tratamento com relação ao aquecimento global, porque isso tudo vai provocar que a gente tenha cada vez mais os animais vindo para a cidade e convivendo em hábitat com o homem. Isso aí tudo foi que ocasionou a Covid-19 como a gente vê hoje. Ok? Bom, vou começar a responder as perguntas que estão chegando aqui, para a gente fazer o bate-bola. Professor, quantos dias eu posso fazer o teste após estar contaminado com relação a... Ela não explica aqui qual foi o teste que ela fez, se foi o sorológico, PCR, né? Mas vamos lá. Normalmente, não adianta você fazer o teste... Filha, pega um pouquinho d'água para o papai, por favor. Não adianta você fazer o teste se você, por exemplo, já está positivado. Você já está em tratamento e já tem todos os sintomas, já está fazendo tratamento, já está tomando ali azitromicina, só por enquanto, com seu médico que recomendou. A gente sempre recomenda que você nunca se automedique. Nunca faça esses tratamentos de internet, procure sempre profissional especializado. Ligue lá no telemedicina, já tem um protocolo no direito que permite que o médico lhe atenda por telemedicina. Liga lá no 136, tá? Mas tenha um acompanhamento médico. O que acontece? Depois que você já positivou, não adianta fazer o teste com 5 dias. Por quê? Porque quando você faz o teste, primeiro que o teste só tem 70% de eficácia. Segundo, que quando ele vai medir lá o seu IgPM, o GC lá, o fabricante, essa metodologia que ele utiliza com o reagente, ela não consegue identificar o que é célula viva e o que é célula morta. Então, quando você vai fazer o teste, ele vai indicar sempre que você ainda está positivo. Por isso que você tem que procurar um especialista, tá? Então, não adianta você testar, fazer um novo teste, que ele vai sempre indicar que você continua positivo. Aí você vai ficar preocupada para saber se não está curada. Por isso que não tem eficácia. Próxima pergunta. Gostaria de entender como funciona a planilha do Ministério da Saúde com dados de síndrome respiratória aguda grave.
SRAG. Se um caso é solucionado, ele é descartado como SRAG. Há também diferença entre o número de internações e a soma dos casos organizados por etiologia. Por que isso ocorre? Muita pergunta ao mesmo tempo. Vamos lá. Essas notificações da Síndrome Respiratória Aguda Grave, o SRAG que ela fala, correspondem a todas as internações com essa síndrome, e não apenas as de COVID, tá? Então, a doença causada pelo SARS-CoV-2, que é a COVID-19, representa um dos agentes etiológicos possíveis dentro dessa definição. Mas outros vírus respiratórios, por exemplo, H1N1, que é influenza, ou causas não identificadas, como pneumonia bacteriana, também geram notificações de SRAG, tá? A conclusão de uma notificação só ocorre após confirmação desse agente etiológico, ou se houver uma recuperação do paciente, ou se, infelizmente, esse paciente entrar em óbito. Se uma notificação foi feita na primeira semana, ela é confirmada 20 dias depois. Aí o que acontece? A conclusão desse caso entrará nas notificações da semana em que entrou no sistema. Todos os hospitais devem fazer esse sistema de notificação através de seu núcleo de vigilância. Mas pode haver atraso, como a gente tem visto aí, atrasos relacionados ao acúmulo de casos, ausência de pessoal. Por isso, a conclusão do caso pode entrar no sistema somente algum tempo depois. Esse sistema de informação de internações ele é diferente, ele dá uma fotografia dos leitos do hospital naquele dia, como se fosse um censo. Por exemplo, no dia 20 de abril havia 50 pacientes em leitos de UTI. Aí se você pegar no dia 24, já havia 48, sendo que 2 tiveram alta nesse período. Por isso, esses números não devem ser somados, uma vez que o mesmo paciente pode ter sido contabilizado diversas vezes ao longo da internação. E esses dados ajudam os órgãos de saúde a acompanhar a porcentagem de ocupação de leitos, e não quantos casos da síndrome respiratória são notificados diariamente. Ok? Normalmente o encerramento desses casos é feito pelo próprio hospital, mas pode ser feito também pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura após o recebimento do exame. De qualquer forma, a notificação só se conclui após a recuperação do paciente e a alta do hospital, ou no caso de pacientes mortos, da declaração de óbito, mesmo que o resultado do exame já tenha sido liberado. Ok? Próxima pergunta. Quais são os sintomas do novo coronavírus? Isso aqui a gente já falou na live anterior, mostrei, falei detalhadamente, hiposmia, né? Tem os outros sintomas lá, é só você checar lá, pegar direitinho, tá? Professor, ferro de passar mata? Sim, já falei disso na live anterior também. Tá? O ferro de passar acima de 80 graus, claro, você vai lavar a roupa direitinho lá, né? Vai conferir as dobras, né? Porque pode ficar na dobra ali da roupa. Mas na hora que o ferro de passar com a temperatura de 70 graus, acima de 70 graus, 80, por exemplo, mais do que isso, ela já mata, tá? O vírus já mata imediatamente, aí, coisa de minutos, ok? Próxima pergunta, mesma coisa, qual a temperatura do ferro de passar e se ele é eficaz? Sim, é superfície de tecido, já comentamos também. Tem aquela coisa do tecido ser sintético, como poliéster, que ele não vai suportar alta temperatura, tem que ter cuidado, tá? Tem que olhar a etiqueta de lavagem lá. Tem até um estudo publicado aí na The Lancet, que é uma revista especializada na área de medicina aí, que ela avaliou a estabilidade do vírus em diferentes superfícies e condições. Eu falei disso na live anterior para vocês aqui. Quando submetido acima de 70 graus, o que acontece? O vírus é inativado em 5 minutos. Essa temperatura ambiente, que a gente normalmente tem, 22, 23 graus, com umidade do ar de 65%, eles observaram que o vírus permanece estável em tecidos por até 1 dia, por isso que tem que ter cuidado. O ferro de passar é uma boa ferramenta para eliminar o vírus nessas circunstâncias, tá bom? Professor, é verdade ou é falsa a notícia que o vírus foi fabricado em laboratório em Wuhan? Comentamos já em lives anteriores com relação a isso. Vamos lá. O que tem de verdade? Isso é uma pergunta que sempre fazem aqui, eu vou responder de uma forma bem definitiva para você entender. Até porque eu estive lá na China, conheci parentes de pessoas que estavam trabalhando lá, médicos que estavam trabalhando lá, advogados, engenheiros, pessoal que trabalhava lá, que morreram. Então, o que é? A verdade é que o coronavírus saiu de um laboratório de Wuhan. Essa é a verdade. Desde o início de abril, tem se disseminado um monte de notícias falsas aí em grupos, afirmando que o coronavírus, né, ou seja, o SARS-CoV-2, teria sido criado lá no Laboratório Nacional,
Primeiro que o laboratório nacional lá é um laboratório de biossegurança. Ele tem o nível 4, P4 que a gente chama, de arma biológica. Ele é auditado pelos europeus, pela França, e é auditado pelos americanos também. Até esse momento, nunca foram apresentadas provas para essa hipótese de que o vírus teria sido criado em laboratório para qualquer finalidade. As evidências levantadas por especialistas, embasadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, apontam para uma origem silvestre do coronavírus. Ele saltou de morcegos para pangolins antes de passar a infectar seres humanos. Na live passada, inclusive, eu mostrei o RNA viral. Se você pegar, você encontra uma alta semelhança genética entre o coronavírus desses animais e o SARS-CoV-2. Essa semelhança só pode ser ação de uma seleção natural e não de engenharia genética. Claro, teve aquele cara lá, o Montagnier, né, que em 2008 foi até prêmio Nobel lá, e ele afirmou que o coronavírus tinha sido fabricado por engenharia genética no laboratório de Wuhan, dizendo que desde a década de 2000 os pesquisadores de lá tinham experiência no assunto. Porém, essa argumentação dele aí já foi solicitada a provas, ele nunca apresentou e foi desmentida por todos os cientistas. Agora, se você tiver dúvida, eu vou dar o meu testemunho, tá? Eu estive lá, convivi com muitos que estavam lá e os parentes deles morreram. Não faz sentido eu criar um vírus em laboratório sem ser de uma forma natural, infectar meus parentes, depois o meu país gastar 2 trilhões para conter uma crise, morrer 5.000 pessoas que estavam trabalhando próximos lá. Não faz sentido nenhum isso. Tá? Outra explicação é que os trechos do RNA do SARS-CoV-2 são semelhantes ao do vírus HIV. Basta você pegar, eles são muito pequenos e genéricos. Quando você analisa em um banco de dados de DNA, você vai ver que ele é muito idêntico a muitos outros vírus e organismos, afastando completamente essa hipótese aí de manipulação. Se você pegar o coronavírus humanos e o de animais de animal silvestre, do morcego lá, você vai ver que esse trecho também se repete, o que evidencia que o vírus nunca foi fabricado em laboratório. Ok? Outra coisa a mais, ele parece ser um vírus no qual as mutações simples ocorrem mais facilmente. Isso explicaria o que a gente chama de processo de spillover. O que é isso, professor? É quando um vírus salta de um animal para outro e passa a infectar o novo hospedeiro. Esse conjunto de evidências refutaria qualquer hipótese de que o vírus SARS-CoV-2 foi produzido para ser usado como arma biológica. Aliado a isso, que eu já testemunhei para vocês, diversos chineses, amigos, parentes, iam se contaminar para fazer uma ferramenta? Nunca. Então, isso aqui é assunto encerrado, tá? Assunto encerrado, só tem teoria da conspiração. De fato, comprovando, nunca teve nenhuma prova. O que a gente tem de prova hoje, o que a ciência explica, é isso que eu acabei de falar para vocês. O vírus, se você pegar e consultar lá, você vai ver que ele foi de seleção natural, nunca foi de engenharia genética. Ok? Próxima pergunta. Doença autoimune e ausência de baço. Tenho 64 anos, devido a uma doença autoimune, tive que tirar o baço, que faz parte do sistema de defesa do organismo. Posso tomar a vacina trivalente gripal que está sendo distribuída? Tudo isso aqui a gente está respondendo em tese. Você deve procurar o médico recomendado, o especialista, tá, da área para consultar. Nunca se automedique, ok? Normalmente as pessoas com doenças crônicas, doenças imunes, estão mais propensas a complicações de influenza. Portanto, é imprescindível que tome a vacina para a gripe. É diferente, a vacina trivalente da gripe, ela é diferente de vacinas que têm um vírus vivo atenuado, como o da febre amarela, por exemplo, o que poderia trazer complicações para imunossuprimidos. Essa vacina da gripe ela é formada por fragmentos do vírus. Outra coisa, a imunização também, ela ajuda no diagnóstico de Covid-19, na medida em que possibilita descartar a gripe diante de manifestações de sintomas que normalmente você tem em comum com a doença causada pelo novo coronavírus, tá? É importante, porém, tomar todos os cuidados ao procurar a vacinação, evitando aglomeração, mantendo a distância das pessoas, indo de máscara, tudo aquilo que a gente sempre fala, né? A vacina da gripe, claro, nunca é contraindicada por quem passou por retirada do baço. Quem não tem o órgão corre o maior risco de contrair doenças bacterianas. Por isso que a gente sempre faz a recomendação de você utilizar uma vacina específica para esse grupo. Ele lembra, entretanto, né, que deve ser sempre acompanhado por um médico, ok? Próxima pergunta.
Pessoal, eu gostaria de saber com relação à ação degenerativa do cobre, se ele é capaz de inativar vírus e bactérias. Sim, ele é, tá? Já comentamos isso aqui na live anterior também. O que acontece? O cobre ele é capaz de destruir o SARS-CoV-2. Tem um estudo publicado aí na New England Journal of Medicine, acho que eu trouxe aqui, tá aqui. E ele explica que o tempo de vida do cobre é de apenas 4 horas, tá? No plástico, que é uma superfície mais rígida, ele já vai durar mais. No plástico ele fica até 24 horas e no ácido inoxidável até 3 dias. Essas descobertas sempre são feitas a partir de experimentos em laboratório. Você tem que sempre fazer para ter. Normalmente, as proteínas que formam a cápsula do SARS-CoV-2, ela tem um envelope. Esse envelope acaba sendo destruído, o que inativa as partículas virais. O cobre também quebra o material genético dos vírus em diversos pedaços, razão pela qual não é possível detectar a presença viral poucas horas após o contato. Tem um outro estudo também aí de 2007, publicado com relação à influenza, tá? Em superfície de cobre e aço inoxidável, dê uma olhadinha lá. É provável até que a inativação tenha sido ocasionada pela degradação do material genético, exemplo que ocorre também com outros vírus e com a superbactéria MRSA. Ok, pessoal? Bom, outra pergunta com relação a... Tá, direito. Vamos lá. Tenho um contrato de aluguel, estou há 3 meses sem pagar, gostaria de saber como o que fazer. Bom, mesma coisa que eu respondi dos outros. Em tese, hoje a gente tem a teoria da improvisação, existem outras teorias de contrato no Código Civil que você tem que dar uma olhada lá, converse com um advogado específico sobre isso. Por quê? Porque a gente não pode opinar, cada caso é um caso. Então, se eu pegar o seu caso, vai ser de uma forma... cada caso é um caso, tem que se pegar e analisar. A princípio, no direito, o que eu sempre digo? Todo contrato tem que ser cumprido, é o que diz o Código Civil. Mas, nesse caso, existem jurisprudências, existe a orientação jurisprudencial, existe a doutrina que te protege com relação à teoria da improvisação. Alguns tipos de contratos têm uma variável aí que você consegue negociar e evitar judicializar. Sempre tentar negociar com o inquilino. O momento não é de tudo correr para se judicializar. No Brasil, infelizmente, até que a manga cai no quintal do vizinho, as pessoas já saem entrando na justiça. Não é assim. Negociar, conversar, só em último caso, judicializar. Fiquei trazer para vocês o estudo da Universidade da China, está aqui, com relação ao SARS-CoV-2. Está aqui, trouxe para vocês, tá? Que mais? Outra pergunta que está chegando aqui. Professor, com relação ao lockdown. Falei disso na live anterior. Só voltar na live anterior que você vai olhar lá, que tá tudo explicadinho, passo a passo, tá bom? Provavelmente você não assistiu a live anterior. Só voltar lá e assistir. Nosso tempo está chegando ao final, pessoal. A última pergunta aqui. Pessoal, aqui na Estação da Luz, em São Paulo, muita gente pegando ônibus contaminado. Bom, isso aqui já falamos. Tem que usar máscara, tem que usar viseira. Se você tiver óculos, não precisa da viseira, mas sempre usar, porque você pode pegar o SARS-CoV-2, ele é invisível, é um fio de cabelo dividido por 300 mil, é um micrômetro. Você pode pegar ele pela boca, pelos olhos, pelo nariz, entra na sua mucosa, né, nas mucosas. Mas o que você pode fazer é usar viseira, usar máscara, evitar contato. Como a transmissão é pelo ar, por aerossóis, que a gente já provou nas lives anteriores aqui, mostrou para vocês vários estudos científicos com relação a isso. Outro aqui, ó, droplets em aerossóis, ó, mostramos lá na China como foi, mostramos no Japão, tá aqui o ambiente lá na China como era, como ele entrou pelo ar-condicionado. O que você tem que fazer? Fazer isso, usar as medidas, evitar contato, ficar em confinamento. Se já tiver em lockdown, evitar contato. Se tiver que uma hora ou outra sair, usar máscara e viseira, que aí você não pega, tá bom? No mais, pessoal, agradecer a todos vocês que sempre acompanham o nosso trabalho voluntário, solidário aqui, já estamos pela madrugada já. E siga o nosso canal, se inscreva aí, envie para outras pessoas. Nosso objetivo aqui é salvar vidas, tá? Precisamos salvar mais vidas. Na próxima live a gente vai tratar especificamente dos temas que vocês estão colocando nas perguntas aqui e vamos esmiuçar mais, tá bom? No mais, muito obrigado, fiquem com Deus, paz e bem e fique em casa. Se não puder, se tiver que sair, use todas as proteções que a gente já falou. Viseiras, máscara, evitar contato. Você precisa salvar sua família. A única forma que tem da gente salvar nesse momento é essa, com o confinamento, com o isolamento social.
não tem vacina. Na próxima live eu vou falar sobre vacinas para vocês. Nós já temos mais de 150 em testes, mas isso ainda vai demorar. Tem todo um protocolo, tem 4 fases, tem todo um protocolo para isso aí. Ainda vai demorar um pouco, mas vamos chegar lá também. Nós vamos ter vacina um dia, vamos. Mas ainda vai demorar. Por enquanto, o que tem que fazer, o que é? É se proteger. Nós não temos nem remédio, o tratamento ainda está no começo e não temos vacina. Então tem que fazer o quê? Isolamento social, ficar em casa, usar máscara, viseira, se proteger e evitar contato físico. No mais, muito obrigado mais uma vez. Sigam o canal, se inscrevam, indiquem para os outros para que a gente possa salvar mais vidas, que a informação nesse momento ela é essencial para salvar pessoas. Paz e bem, fiquem com Deus. Obrigado.